Fala, bonitos! Finalmente veio o tão solicitado tutorial de como fazer animação no Clip Studio. Hoje eu vou ensinar para vocês as ferramentas de animação que o programa tem, do básico, para você poder começar a fazer as suas animações 2D aí numa boa do zero. Tá? Lembrando que esse não é um tutorial de animação. Isso não é uma aula para ensinar fundamentos básicos de animação, teoria, nada disso, tá? Eu vou ensinar as ferramentas do programa. Bora lá! Primeiramente, vamos abrir um arquivo novo. Geralmente, quando você abre um arquivo novo, ele está aqui na primeira opção, que é a ilustração, ou na última que você usou. A gente vai escolher essa opção aqui que diz animação. E aí tem algumas coisas que você pode escolher aqui. O tamanho, por exemplo, da imagem, as dimensões, né? Hoje em dia é muito comum o pessoal querer fazer no formato vertical. Se você quiser fazer vertical, é meio que só inverter aqui, ó. Você vai trocar o 1080 pelo 1920. Mas o tamanho que você botar aqui vai virar o tamanho do arquivo que você vai usar, tá? Ups! Toda vez que eu aperto um número, muda a cara da VTuber, foi mal. Então, o tamanho que você colocar aqui vai ser o formato da tua animação. A partir daí, você já pode dar OK e começar a trabalhar na animação. E aí tem algumas coisas que você precisa aprender sobre esse formato para entender como que ele vai funcionar no final, tá? Tá vendo essa linha azul aqui? Tem uma linha azul ao redor do arquivo todo. Essa linha é a margem do que vai aparecer na tua animação no final. Quando você terminar e exportar o vídeo, só vai aparecer no teu vídeo tudo que está aqui dentro. Tudo que você desenhar para fora, isso aqui não vai aparecer. Então é importante você saber disso já desde o começo para você entender que o que sobrar dessa margem não vai aparecer na animação. Isso é uma bordinha de segurança que você pode usar para fazer o desenho até um pouco depois e tal. Enfim, facilita a tua vida quando você está animando, mas saiba que no final isso não aparece. Outra coisa essencial para você aprender a fazer animação no Clip Studio é você saber usar a timeline, que é isso aqui embaixo, ó. Geralmente, se você faz só ilustração, isso aqui fica fechadinho. Se você não tá achando aí no seu, você pode vir aqui em Window e encontrar essa opção aqui, ó, Timeline. E aí você ativa ela, ela se torna visível. No meu caso, ela já tá visível aqui embaixo. É a partir daqui que você vai ir configurando a tua animação. E aí você pode aumentar ou diminuir o espaço que mostra as informações que tem aqui na timeline, conforme a sua necessidade. Você vai mexer bastante nisso aqui quando você estiver animando, então vai ser normal você fazer isso de puxar para cima, puxar para baixo de volta para ver o que está onde, o que você precisa mexer, tá? Voltei aqui para o meu cantinho porque a gente também vai precisar ver as camadas. Vai ser muito importante a gente observar as camadas aqui e a timeline. A gente vai ficar comparando essas duas coisas. Vamos partir para a animação, vamos lá. Primeiramente, existe uma diferença entre cenário e o desenho que vai ser animado. Como é que a gente sabe essa diferença? Você vai ter que olhar aqui na lateral, ó. Aqui em cima tem um negócio chamado Animation Folder, que é a pasta de animação. E se você vier aqui na tua timeline, você vai ver que está escrito aqui, ó, Animation Folder. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. A diferença é só que aqui você vai controlar o tempo que cada frame vai aparecer na tela e aqui você vai desenhar os frames. Tudo que está fora aqui embaixo desse Animation Folder é considerado cenário. E essas camadas elas são agrupadas aqui, ó. A gente tem a camada do papel, que conforme eu selecionei aqui, ele também selecionou aqui. Você vê que é a mesma camada. A gente tem essa outra camada aqui, que é o rascunho que eu fiz da minha personagem, a Monique. E a gente tem essa segunda camada aqui, que é uma melhoradinha que eu fiz na base do desenho, só para deixar ela mais visível, mais detalhada, para vocês verem, como exemplo da animação que a gente vai fazer aqui agora. Se esse é o desenho da personagem, por que ele tá no cenário? Vocês já vão entender. Ela tá aqui como se fosse um cenáriozinho mesmo, mas ela não é um cenário. Ela é uma personagem. Mas isso vai ter um motivo, calma, a gente já chega lá. Primeiro vamos entender essa parte daqui, ó. Essa linha azul que tá aqui, ela vai determinar quando que a tua animação fecha. Ela começa aqui e ela acaba aqui nessa linha azul. Mesmo que os teus frames sejam maiores do que isso, quando a gente puxa essa linha para fora, a gente vai tornar a duração desse frame aqui maior. Ainda que os seus frames tenham durações diferentes, sejam maiores do que essa duração azul aqui, o que o programa vai considerar é essa linha azul que está aqui em cima como limite.
Então, quando você dá o play aqui na animação, ó, ele anda e repete até ali e volta para o começo. Como ainda não tem nada mexendo, você ainda não está vendo nada mexendo mesmo, tá tudo parado. No Clip Studio Paint Pro, que é a versão básica do programa, existe um limite de frames que você pode usar. Não me lembro o número certinho, mas tem um limite de frames que você pode fazer por arquivo. No Clip Studio Paint X, que é o que eu uso, você não tem esse limite. Então você pode pegar essa linha azul e puxar infinitamente para frente. Ó, aqui eu tô no 50, 60, então eu posso fazer muitos frames, posso ir direto e ele vai aumentando. E se eu continuo indo, ele continua aumentando. Aqui eu já tô no 85, 100, e você pode continuar puxando para a direita e indo. Claro que quanto mais frames você adicionar, maior vai ficar o seu arquivo. Então eu vou parar aqui, ó, no 60, nem sei se eu vou usar isso tudo. Se eu voltar aqui para o começo e der o play, vocês vão ver que o desenho ele vai estar visível só até onde está marcada a caixinha aqui. Ó. Essa caixinha acaba aqui no 39, então quando o play passar do 39, você não vai mais ver esse desenho. A mesma coisa vale para esse rascunho, que está visível aqui até o 48. Quando passar do 48, você já não vai mais ver esse desenho. E o papel aqui está indo só até o 8. Então, quando passar do papel, vai ficar tudo transparente, olha só. Então, antes da gente começar a animar, vamos ajustar aqui o que é para ser a base. Vou deixar o rascunho aqui no começo, porque eu não vou usar muito ele, mas eu vou puxar a minha personagem também até o final. E aí agora, quando eu der o play, o desenho da minha personagem continua visível o tempo todo, porque foi isso o que eu configurei aqui embaixo. Eu puxei a linha até a bordinha, então ela vai ficar visível o tempo todo. Ah, mas cadê a animação? Vambora, vamos começar. Eu escolhi começar com algo super simples, para ficar mais tranquilo. Eu vou puxar esse Animation Folder aqui até a borda, porque é nele que a gente vai trabalhar agora. A gente vai entrar aqui no Animation Folder, vai escolher esse número 1, e você vê que essa camada 1, ela tá marcada já aqui embaixo. Ó. É só a primeira camada que vai vir marcada, porque ela já vem feita. Depois, as próximas que você fizer, você tem que marcar por conta própria. Mas a gente vai usar essa base aqui para desenhar o olho da personagem. Pronto, agora a Monique tem olhos. Essa camada aqui, que está selecionada como número 1 no Animation Folder, ela vai durar por tempo indeterminado. Embora o contorno do desenho apareça só até aqui, ela vai valer enquanto não houver outra camada selecionada depois dela. Vou dar o play aqui para vocês verem que o desenho vai ficar parado, não vai acontecer nada, porque por enquanto ela só tem essa única camada. Agora vamos supor que eu queira fazer a minha personagem piscar. A gente vai criar outra camada aqui em cima dessa, ó. A gente vai vir aqui e vai criar uma camada nova. Aí surgiu aqui a camada 2, ela já veio com nome. Só que ela não aparece aqui embaixo. Então quando eu seleciono a camada 2 e tento desenhar, eu não vou conseguir fazer nada. Inclusive aparece esse símbolozinho aqui, ó, vermelho, porque esta camada não está visível. Eu preciso linkar ela aqui embaixo. Eu preciso linkar ela imediatamente depois do olho? Não. Como eu falei, eu posso colocar ela em qualquer lugar, porque esse olho ele vale por todo o espaço depois dele até que você escolha outra camada. Então eu vou vir nesse frame 13 aqui, vou clicar com o botão direito. Aqui tem uma listinha de todas as camadas que eu tenho nessa pasta de animação e eu vou selecionar o número 2. E você viu que os olhos dela sumiram. Mas se você voltar no frame anterior, que é o 1, ela tem olhos e no 2 não. E agora, o que eu faço se eu não consigo ver os olhos? A maioria dos softwares de animação 2D tem uma função chamada Onion Skin, que serve para você ver o que tem no frame anterior e no próximo frame. Então, quando eu seleciono o Onion Skin, que está aqui embaixo, ó, acima da timeline, mas está abaixo do seu desenho aqui. Você clica e ativa o Onion Skin. Eu vejo aqui nessa cor azulada, por quê? Porque isso está no frame anterior e não no frame atual. Mas eu posso usar isso como base para seguir desenhando o meu próximo frame. Vamos lá? Feito isso, a gente pode voltar aqui para o começo, ó, e testar como fica mais ou menos a animação. Viu? Agora já dá para ver que tem algum movimento. Parece que ela está tentando enxergar alguma coisa lá longe, né? Claro, porque a animação não está terminada. Mas dá para ir testando conforme você faz. Para completar a animação, eu vou adicionar mais uma camada aqui. Eu vou adicionar só mais uma, porque eu tô fazendo isso só a título de ensinar a ferramenta, tá? Então essa animação ela não precisa ser muito elaborada. Então a gente vai vir aqui, eu criei a camada nova, vai vir aqui, vai selecionar a terceira camada
igualzinho a gente fez na anterior. Só que agora eu já vou desenhar a parte final como se o olhinho dela já tivesse fechado. Quando você for fazer o seu, você pode fazer diferente. Você pode colocar mais frames. É por tua conta. Feito isso, eu vou desligar aqui o Onion Skin. Vou voltar lá para o começo e vamos ver como que vai ficar. Beleza, ela fechou os olhos. Mas ela não está exatamente piscando, ela só fechou o olho, ela precisa abrir de novo, certo? Para considerar isso um movimento de a personagem estar piscando. E agora, eu preciso fazer mais camadas e desenhar de novo ela abrindo o olho? Não. É para isso que existe a timeline, para facilitar a sua vida. Se ela vai passar de novo pelas mesmas fases e o olho dela vai voltar a ficar aberto, a gente não precisa refazer os desenhos de novo, a gente pode aproveitar os que a gente já tem. E foi por isso que eu separei o olho do resto do desenho. E foi por isso que eu coloquei a personagem como se fosse uma camada de cenário aqui embaixo, entendeu? Tudo tem um motivo. Isso aqui é só para fazer uma animação extremamente simples, tá? Muito provavelmente, na maioria das vezes, você não vai colocar o teu personagem como cenário. Você vai ter um cenário de verdade e aí você vai desenhar o personagem se movimentando. No caso, eu tô ensinando a fazer uma coisa super simples, num super close, para se vocês quiserem ser práticos aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o frame anterior, que é o 2, vou vir aqui depois do 3, vou selecionar com o botão direito e vou marcar o 2 novamente. E vou fazer a mesma coisa com o frame 1, que ela tá com os olhinhos totalmente abertos. Vou vir e vou marcar o 1 novamente. Então a gente tem aqui o 1, o 2, o 3, o 2 e o 1 selecionados para funcionar nessa ordem. Vamos ver como vai ficar. Agora a nossa personagem pisca. Vamos supor que além de piscar, eu queira também que ela fale alguma coisa. Aí eu vou ter que fazer o desenho várias vezes do olho e da boca, ou eu vou ter que fazer a boca e o olho se mexendo ao mesmo tempo. Então, uma coisa que eu não sabia quando eu comecei a animar nesse programa, mas que eu descobri que muda vidas e que é até bem básico, mas é muito importante você que está começando a saber disso, é que você pode ter mais de um Animation Folder. Ou seja, você pode vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui que diz New Animation Folder, clica nele e vai surgir, ó, uma pasta vazia aqui. Aqui você tem a pasta onde está a animação do olho e aqui você tem uma pasta vazia. Essa pasta vazia está aqui. Nessa pasta aqui, que é onde estão os olhos, você vê que tem os 3 frames que a gente fez. Essa aqui não tem nenhum. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um frame novo nela e vai linkar esse frame aqui. Nesse frame, eu vou desenhar a boca da minha personagem. Agora a personagem tem uma boca e consegue piscar. E como que eu faço para ela falar alguma coisa? Bom, primeiro eu acho que eu vou precisar de mais tempo. Então eu vou puxar isso aqui para cá, vamos aumentar o tempo de duração dessa animação. Agora vamos criar uma nova camada. Na verdade, vamos criar 2. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 3 camadas, né? Um frame só de animação é meio triste. Aqui, ó, quando eu vou andando aqui, eu vejo que aqui eu passo pelo olho que tá piscando. Eu vou vir um pouco depois disso e vou linkar a minha segunda camada aqui e a minha terceira camada logo em seguida. Na segunda camada, vamos usar aqui o Onion Skin de novo. Eu vejo exatamente como a boca tá desenhada e eu vou desenhar uma boca um pouquinho mais aberta. Essa foi a 2. E aqui na 3, eu vou fazer um movimento ainda mais aberto. E como eu já sei que eu tenho que fazer ela fechar também a boca, vamos acrescentar aqui, ó, o movimento pro 2 e pro 1. Como uma pessoa fala, geralmente ela não fala só blá, né? Ela vai falar blá, blá, blá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais séries do 2 e do 3 aqui. Vamos dar uma afastadinha. Vamos ver como que tá ficando essa animação. A nossa personagem agora consegue piscar e falar. E eu fiz tudo isso usando a base da personagem como cenário e usando apenas os olhos e a boca como parte animada do desenho. Então eu não tive que ficar redesenhando a personagem várias vezes, eu só precisei redesenhar as partes que se movem. Uma coisa assim bem Hanna-Barbera mesmo.
Ah, mas e se eu quiser desenhar um personagem inteiro se mexendo? Você pode, tá? Tá liberado. Você não precisa fazer aquilo que eu fiz ali, que foi usar o personagem como cenário e colocar só os elementos dele se mexendo. Você também pode e deve, né? Principalmente quando seu personagem todo vai se mexer, você vai ter que redesenhar o personagem várias vezes fazendo um movimento. Que eu suponho que você já saiba fazer isso, então eu não tenho motivo para reexplicar a ferramenta que eu acabei de explicar. Mas tem uma coisa que pode facilitar muito a sua vida no Clip Studio, que é a ferramenta chamada Puppet Warp. Essa ferramenta geralmente é usada para consertar alguma pose ou para mudar algum detalhe numa pose sem ter que apagar um pedaço do desenho. Mas ela também pode ser usada para animação. Eu vou te mostrar como, se liga só. Primeiro, quero usar um cenário de verdade. Vamos lá. Você pode usar um cenário de verdade. Eu vou escolher um cenário aleatório que tem aqui nos assets do Clip Studio. Vou puxar isso aqui para cá, ó. E aí ele vai aplicar esse cenáriozinho aqui atrás. Eu não fiz isso, esse é um dos cenários que vem com o programa e você pode usar para fazer testes assim, que nem esse que eu estou fazendo agora. Agora eu vou te ensinar como usar essa ferramenta Puppet Warp para animar. A gente tem aqui o frame número 1, que ele está dentro de uma pastinha, porque ele é em duas partes, né? Tem a linha e tem essa cor branca. Você pode colocar as coisas numa pasta e a pasta ela tem que ter o mesmo nome que vai aparecer aqui. Você vai selecionar a pasta e não só o frame. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar esse frame. Eu vou vir aqui em duplicar. Dupliquei a pasta toda. Então você tem aqui a número 1 e a número 2. Então eu vou vir aqui, vou selecionar a número 2. Então agora eu tenho o frame 1 e o frame 2. E o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a ferramenta Puppet Warp, que está aqui no menu Edit. Você vai vir em Transform aqui embaixo e vai vir aqui em Puppet Warp. E tem também o atalho Shift P, que é mais rápido de usar. Quando você seleciona essa ferramenta Puppet Warp, surge uma malha em cima do seu desenho. E a partir daí você pode aplicar pontos que você vai usar para mover esse desenho. E pontos que você também vai usar para ele ficar parado. Agora, a gente vai estabelecer um ponto na parte em que a nossa articulação vai se mover para fora. E a gente vai adicionar um outro ponto onde a gente vai puxar essa articulação para fora. Esse ponto aqui ele não deixou de existir, ó. Ele tá cinza, mas ele ainda existe. Só que você não pode usar só esses dois pontos. Por quê? Porque quando você puxar, ele vai distorcer o desenho todo, ó. A única coisa que vai ficar parada foi onde ficou o ponto cinza que você marcou aqui, tá vendo? Para isso não acontecer, a gente tem que marcar com pontos tudo aquilo que a gente quer que não mexa. Então a gente vai marcar aqui o tronco, vai marcar o outro braço para ficar tudo quieto aqui, vai marcar a cabeça. E aí a gente vai tentar puxar de novo, vamos ver o que vai dar. O ombro tá mexendo, vou marcar o ombro também. Aí você vai puxar um pouquinho pro lado, ó. Com a Onion Skin você vê a distância que essa mão tá da mão anterior. E você percebe que aconteceu uma coisa aqui que não pode acontecer, que é o osso dobrar como se ele fosse de borracha. Então, para isso não ficar assim, a gente vai acrescentar um outro ponto e vai puxar aqui também, ó. A gente pode puxar qualquer um desses pontos. E aí o braço voltou a ficar reto. Vou dar um OK nesse transform. O mesmo desenho que a gente fez, só que com a mão um pouquinho para o lado. E aí a gente pode fazer isso de novo. Vamos duplicar. Agora surgiu aqui a pasta número 3. Vamos selecionar a pasta 3 aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Shift P, a gente vai colocar os pontos que a gente precisa. Vamos puxar essa mão aqui um pouquinho mais para cá. E vamos puxar também o meio do braço um pouquinho para ficar reto. Confirma a transformação, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, o braço se mexendo. Recomendo que vocês façam animações melhores, tá? Mais complexas que essas. Essa daqui é só um exemplo. Vamos testar. O braço dele, ó, vai e volta. Você consegue fazer ele se mexer. Está uma lindeza? Não. Talvez ele fique muito melhor se você incluir outros frames entre eles ou se você diminuir a distância entre os frames aqui, ó. Outra coisa que você pode fazer é só puxar o frame para trás. Você não precisa ficar remarcando todos os frames, resselecionando todos eles. Você só puxar o frame para trás, ele já vai. Ó, agora tá um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais rápido também. Dá para consertar esse braço aqui, né? Também, que ele tá mexendo um pouquinho demais. Mas isso facilita mais do que você ter que redesenhar tudo do zero. E aí é claro que, de acordo com as técnicas de animação, você vai ter que adaptar algumas coisas. Vai ter que deformar um pouquinho, vai ter que dar mais movimento. Mas isso aí vai depender do tanto de movimento que você precisa para aquela cena. Se as coisas forem mais simples, você consegue fazer mais facilmente assim. E aí você não precisa ficar redesenhando tudo do zero, e com isso você ganha tempo.
Como exportar a sua animação? Bom, eu peguei aqui como exemplo uma cena da animação que eu mesma estou fazendo, que vocês podem encontrar aí no canal. Esse aqui ainda não foi publicado, tá? Então estou mostrando aqui para vocês, ó, o spoilerzinho, o personagem se movendo aqui. Vamos supor que eu queira exportar essa cena para poder editar e juntar com o resto da animação. Eu vou vir aqui em arquivo e aqui tem a parte de exportação. Aqui diz exportar uma única camada, eu não quero fazer isso. Exportar muitas páginas, também não quero fazer isso porque não é uma história em quadrinhos, não é um livro. E aqui exportar a animação. Muito bem, encontramos a nossa categoria. Aí aqui tem várias opções. Para exportar um vídeo, a gente vai escolher essa opção aqui, filme. Exportar filme. E aí vai aparecer uma outra janela, você vai dar um nome, você vai exportar esse vídeo. E quando você exportar o seu videozinho, ele vai aparecer assim, ó, no formato de arquivo MP4. Olha só como ficou essa cena depois de exportada. Se você quiser, você também pode exportar um GIF. Eu peguei aqui uma ilustração que eu já tinha, eu fiz uma gambiarra, eu tirei o fundo e eu mexi algumas coisas só para ver como funcionava esse Puppet Warp para animação. Então eu dei uma mexidinha em uma coisa ou outra, mas isso aqui não foi uma animação planejada. Isso foi uma ilustração que eu peguei e só fiz uma gambiarra mesmo. Mas você também pode exportar aqui, ó, na mesma seção, exportar animação, você vai vir em exportar GIF animado. Você vai clicar em salvar e aí vai aparecer uma janelinha assim, ó, para você. Você não precisa mudar nada aqui. Acho que algumas coisas que você tem que prestar atenção, que você precisa mais prestar atenção mesmo, é a contagem de loops, que é importante. Se você quiser que tenha um limite e o GIF pare depois de um tempo, você escolhe um número de loops. No meu caso, eu botei ilimitado, que é para ela ficar repetindo para sempre. E aqui eu escolhi exportar transparência, senão o programa vai pintar o fundo de branco e vai exportar o teu GIF com fundo branco. No meu caso, eu queria com a transparência, mas você pode tirar se você preferir o fundo branco. Aí você vai dar o OK e ele vai exportar o teu GIF. E aí quando você abre o arquivo para testar e ver como ele ficou, no meu caso ele ficou desse jeito aqui. Esse é o meu GIF depois de exportado. O GIF ele tende a ficar menorzinho mesmo, com a qualidade menor, mas você pode dar um zoom para ver como é que ele ficou. Está tudo direitinho. Se você estiver feliz, ótimo. Se você não estiver feliz, você volta pro programa e mexe no que mais você achar que precisa mexer. Bom, gente, esse foi o tutorial basicão de como começar a fazer animação no Clip Studio. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês gostem e usem bastante e que tenha tirado as dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, fica à vontade para perguntar aqui embaixo. Não esquece de entrar também na nossa comunidade do Discord e compartilhar lá suas criações com a gente. É isso, tchau, tchau, até a próxima!